Deus. Alguém sabe o que é isso aqui que eu coloquei no púlpito aqui? É o quê? Um odre. Isso mesmo. É um odre. E tem uma diferença nesse odre aqui que já vou revelar para você, que tem muito a ver com a palavra dessa noite. Abra sua Bíblia, por favor. Em Lucas capítulo 5, versículos 37 e 38. Saudade de pregar para minha igreja amada. Deus abençoe. Vocês que nos visitam, Deus te abençoe também. Que você saia daqui alimentado por essa palavra. E que você seja... Aliás, que essa palavra abale as suas estruturas. Mexa com você de forma muito tremenda. Em nome de Jesus. Lucas 5, 37, 38. Eu vou ler o 37, os irmãos vão ler o 38. Amém? Assim diz o Senhor através de sua santa palavra. E ninguém põe vinho novo em odres velhos. De outra sorte, o vinho novo romperá os odres e entornar-se-á o vinho, e os odres se estragarão. A igreja. Amém? Glória a Deus. Diga assim comigo: vinho novo, odre novo. Fala para o teu irmão: vinho novo, odre novo. Amém? Essa é a diferença. Essa é a diferença desse odre aqui hoje. É que esse odre é novo, né? Esse odre é novo. Eu estava lá na cidade de Toledo, na Espanha, numa obra missionária. A cidade de Toledo, na Espanha, foi a antiga, ou é a antiga capital da Espanha. E de lá que saiu as famílias judias que foram para Portugal, e de Portugal vieram para o Brasil. Muito possivelmente eu seja descendente também dessa família, dessas famílias, né? Ou de uma dessas famílias dos sefarditas. E estar ali foi muito especial para mim, pela obra de avivamento que Deus tem nos levado a fazer missões. E o Senhor mandou que eu voltasse de novo para a Europa esse ano com aquele chinelo, com os textos bíblicos escritos. E nesta cidade de Toledo, aconteceu a maior inquisição que houve no tempo passado. Houve inquisição em toda a Europa, onde a Igreja Católica teve um tempo que perseguiu os judeus, e ali foi coisas muito cruéis que aconteceram. Tive inclusive visitando o museu da Inquisição, mas estando ali na parte histórica antiga, nós pudemos andar sobre a palavra, porque há poder na palavra. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então nós fizemos um ato profético dentro da cidade. Andei muito, irmão, naquele lugar. Fiz um vídeo, até talvez no final de semana vai sair, fazendo esse momento profético, intercedendo por aquele lugar, profetizando avivamento, para que o nome do Senhor seja glorificado. Vinho novo, odre novo. E foi lá que eu comprei esse odre, e eu falei: uau, essa era a mensagem que Deus tinha colocado para a volta, né? E eu falei assim: vai cair de bênção, né? Este odre. Eu nunca tinha comprado, nunca tinha tido um odre, né? E esse odre aqui é no formato do tempo de Jesus, inclusive de couro, tudo certinho, bonitinho. Bom, família Betel, nós estamos há 4 dias para receber um novo Pentecostes. Aleluia! Você pode vibrar aí comigo e com
com o Senhor por isso. Aleluia. 4 dias, evangelista Everaldo, evangelista Leonardo, para um novo derramar da glória de Deus. E eu te pergunto, como que está a sua expectativa? A minha está em alta, irmãos, aleluia. Mas deixa eu te perguntar uma outra coisa, deixa eu te perguntar uma outra pergunta, como o evangelista Jonathan gosta de falar, né? Você vem se preparando para esses dias de Pentecostes? Você tem se preparado para esse derramar da glória de Deus que vai acontecer? Você tem se consagrado nesses 50 dias que estabelecemos de jejum e oração? Uma coisa é certa: se você está com uma expectativa em alta, se você vem se preparando, se você vem se consagrando nesses 50 dias de jejum, de santificação, pode ter certeza, o Senhor vai operar maravilhas na sua vida, e vai operar maravilhas neste lugar, aleluia. E uma coisa é certa, irmãos: se tem, Cláudio, um novo Pentecostes para ser derramado sobre nós, isso significa, Gilbert, que também tem vinho novo, Eduardo, para ser liberado sobre nós. Tem vinho novo para vir e ser enchido para os nossos odres, amém? Aleluia, glória a Deus por isso. Esse vinho, irmãos, que será derramado sobre nós, ele simboliza o grande derramar da glória de Deus sobre a vida de todo aquele que crer e que de fato deseja viver algo novo com o Espírito Santo nestes dias. Nunca se esqueça que o nosso Deus é um Deus de coisas novas. Quando nós falamos, irmãos, que Deus tem um novo Pentecostes, isso não é uma heresia e nem um erro teológico. Nós não estamos desqualificando Atos 2 e nem os outros Pentecostes que passaram. O que eu estou dizendo para você é que Deus se renova. Deus tem vinho novo para mim e para você. Amém? Por quê? Porque nós temos fase da nossa vida cristã que, por causa das dificuldades, dos desafios, de situações que vivenciamos, né, nós nos esvaziamos do Espírito. E aí acaba nos enchendo das coisas da carne. Então, por isso que nós precisamos de vinho novo. Por isso que nós precisamos de buscar o enchimento, né? E quando a gente lê lá Efésios 5,18, que vai dizer: e não vos embriagueis com vinho que a contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Esse termo ali, enchei-vos, está no verbo, no tempo do verbo piel, que é um tipo de verbo que ele dá a ideia de algo intenso, algo cíclico, algo que vive, ou não posso dizer, está me faltando a palavra para poder dizer, é algo intenso que é permanente, é algo que nós temos que sempre estar buscando. Por quê? Porque nós precisamos em todo tempo sermos cheios do Espírito Santo. Então, quando eu falo para nós que está vindo um novo Pentecostes, eu estou dizendo que está vindo um novo tempo de renovo, um novo tempo de restauração, um novo tempo de enchimento, porque nós precisamos de tempo em tempo estar recebendo vinho novo. Porém, eu quero chamar a sua atenção, e eu queria que você prestasse muita atenção mesmo para essa parte da palavra aqui, nessa introdução, porque aqui, no que eu vou lhes dizer, está a ideia central desta palavra aqui, que você não pode esquecer desta palavra que eu vou liberar agora. Há uma revelação importantíssima que está no texto de Lucas 5,37, que diz: e ninguém põe vinho novo em odres velhos, de outra sorte, o vinho novo romperá os odres, e entornar-se-á o vinho, e os odres se estragarão.
Então eu quero, nesse início de palavra, estar corrigindo um erro que muitos de nós cometemos quando o assunto é vinho novo. Eu quero então levar você para para outro nível de entendimento. Quero corrigir um gatilho que é muito rápido quando a gente fala de vinho novo. E você vai entender o porquê que eu estou dizendo isso. Porque quando nós falamos de vinho novo, há uma inquietação e um entusiasmo, Elaine, santo, em todos que têm sede pela presença da glória de Deus. Há uma expectativa, evangelista Pedro, há uma expectativa, uma santa expectativa, porque o vinho novo nos pressupõe um derramado do Espírito Santo, um tempo de renovo, um tempo de enchimento, e não há nada de errado nisso. É ou não é? Quando a gente fala assim, ó, Deus tem vinho novo, e a gente, ó, tem vinho novo, e a gente já fica, né, Juan, já esperando o dono do vinho, né? Quem é o vinheiro? É o vinheiro? Quem é? Quem é o dono do vinho? Sommelier, enfim. Mas a nossa fonte, que é o Senhor, derramar, Elisângela, assim, ó, né, o vinho, e a gente fica só esperando, né, imaginando, evangelista Renan, esse momento do derramar do vinho. Não é assim que acontece? Há essa expectativa. E eu aqui mesmo, a entonação que eu fui dando no início da palavra, ela nos leva para esta êxtase espiritual, para essa expectativa, para esse derramar de Deus. Então, não há nada também de errado nisso. Então, não é isso que eu quero corrigir de você. Mas, por que isso acontece? Porque nesta hora, muitos estão focados somente no vinho. Essa é a questão. Quando se fala de vinho novo, a êxtase vem porque a gente fica só focado no vinho. Mas se estudarmos o texto com atenção, no Espírito, iremos discernir que a ênfase que devemos dar não é no vinho novo, evangelista Carlos, não é, mas sim nos dois tipos de odres que o texto está sinalizando para nós. Então, que eu quero corrigir é, Deus tem vinho novo? Tem vinho novo para ser derramado no Pentecostes? Tem. Mas eu quero tirar o seu foco agora do vinho, porque a ênfase do texto não está no vinho, está nos odres que Jesus está falando. Oh, meu Deus! Então aprenda uma coisa: tem muita gente, Alexandre, que não experimenta o vinho novo do Espírito Santo, porque é odre velho. Tem muita gente que não está recebendo vinho novo, porque é odre velho. Esta palavra que você está recebendo, se você concebê-la, se você entender o que Deus está dizendo, e você discernir nesta noite que você está se comportando como um odre velho, você está recebendo de Deus a oportunidade de mudar a rota, para você se tornar um odre novo, para você receber o novo que Deus tem para derramar nesses dias. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Não adianta querer vinho novo se o odre, evangelista Isabel, minha lindona, é velho. Essa é a questão. O versículo 38 é categórico em dizer que se põe vinho novo em odre novo, odres novos. Diante disso, nós vamos aprender com Jesus o que ele quis nos ensinar quando abordou sobre o odre novo e sobre o odre velho, à luz desta palavra. Porque nesta noite nós estamos aprendendo que o nosso foco não é no vinho, são nos odres. Então a gente precisa entender o que Jesus estava querendo dizer quando ele disse: não se põe vinho novo em odres velhos, mas se põe vinho novo
em odres novos. Então, em primeiro lugar, eu quero refletir com vocês sobre os odres velhos. Odres velhos representam a religiosidade. Diga assim, odres velhos, segundo a hermenêutica e a exegese desse texto. Jesus estava ensinando, comparando o odre velho a uma vida de religiosidade. O contexto que envolve o texto do vinho novo é exatamente Jesus combatendo a religiosidade dos fariseus. É por isso que o texto nasceu. O texto nasceu, Daniele, porque Jesus está, evangelista Lúcia, combatendo a religiosidade dos fariseus. A partir do versículo 33 do capítulo 5 de Lucas, vemos os fariseus interrogando a Jesus sobre a prática do jejum. Então vamos lá, diz o texto: disseram-lhe então eles: por que jejuam muitas vezes os discípulos de João e fazem orações, como também o dos fariseus, mas os teus comem e bebem? E ele, Jesus, lhes disse: podeis vós fazer jejuar os convidados das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias virão, disse Jesus, porém, em que o esposo lhe será tirado, e então naqueles dias jejuarão. E disse-lhes também uma parábola. Aí Jesus então vem com a parábola: ninguém tira um pedaço de uma veste nova para o cozer em veste velha, pois que romperá a nova, e o remendo não condiz com a veste velha. E ninguém põe vinho novo em odres velhos. De outra sorte, o vinho novo romperá os odres e entornar-se-á o vinho, e os odres se estragarão. Mas, diga comigo, mas o vinho novo deve ser posto em odres novos, e ambos juntamente se conservarão. Família Betel, preste muita atenção neste ensinamento, porque eu falo para você uma coisa: quando o Espírito Santo me deu esta palavra, que eu preparei esse sermão, isso que eu vou lhes transmitir agora mexeu muito comigo. Então, família Betel, preste atenção. A religiosidade é algo tão terrível e maléfica para a vida cristã, que ao atentarmos para os ensinamentos de Jesus, chegaremos à conclusão de que ela é considerada por ele, por Jesus, pior do que a imoralidade. Você tem noção do que eu estou te dizendo? A religiosidade para Jesus era algo tão terrível e maléfico, que para ele era pior do que a imoralidade. Eu não sei se isso mexe com você, mas mexeu comigo. E eu vou mostrar para você, à luz da palavra que eu estou lhe dizendo. O religioso tem uma aparência de piedoso, mas é um pecador vacinado contra o arrependimento. Vemos claramente isso, aqui você vai entender. Vemos claramente isso quando Jesus disse que a perversa cidade imoral de Sodoma, ao ver seus prodígios, teria se rendido ao seu ministério e à sua pregação de arrependimento, enquanto os judeus de Cafarnaum, de sua época, dos seus dias, não se renderam. E dura foi a sentença que Jesus liberou sobre eles. Coloca aí, por gentileza, Mateus, capítulo 11, versículos 23 e 24. Eu quero que você leia esse texto para você entender o que eu estou dizendo. Isso para mim, irmãos, me chocou muito, mas me trouxe um amadurecimento muito grande. Eu vou pedir para você ler então versículos 23 e 24, quando eu disser igreja, você lê, amém? Vamos lá? Igreja.
Volta no versículo 23. Agora ouçam. E tu, Cafarnaum, que te ergues até aos céus, serás abatida até aos infernos. Porque se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje. Versículo 24. 24. Porém, eu vos digo que haverá menos rigor para os de Sodoma no dia do juízo do que para ti. Como diz aí um colega, meu Deus. Você tem noção do que Deus está falando aqui nessa noite? Irmão, se tu sair daqui religioso hoje, meu Deus do céu, aí Jesus vai ter que usar a mula para falar contigo, que talvez o cavalo aqui não vai usar, não vai adiantar. É porque tem hora que é tão claro o que Deus está falando, irmãos. Foi o que aconteceu lá com o balão, né? Deus estava sendo tão claro, mas ele não queria ouvir, ele teve que usar a mula. Deus não está aprovando a imoralidade de Sodoma, mas Jesus está dizendo o seguinte: olha, apesar deles terem sido imorais, mas se hoje Sodoma existisse com toda a imoralidade que ela existiu, e eu fosse lá em Sodoma e operasse os mesmos prodígios que eu estou operando aqui no meio de vocês, eles teriam se arrependido e se convertido ao meu evangelho. É isso que Jesus está dizendo. Mas por causa da religiosidade deles, eles não estavam se rendendo ao evangelho genuíno e poderoso de Jesus Cristo. Meu Deus do céu. Se tem algo, amados, que Jesus não tolerou no seu ministério terreno, foi a religiosidade. Vemos Jesus em todo o tempo combatendo, chamando de raça de víboras os fariseus e saduceus de sua época. Mateus 3,7, Mateus 12,34, Mateus 23,33. Eu estou aqui citando pelo menos 3 textos bíblicos que Jesus, por causa da religiosidade dos fariseus, dos saduceus, aqueles que se diziam servir a Deus, daqueles que diziam saber da Torá, da lei de Deus, daqueles que protegiam ou se diziam proteger as leis de Deus, diante daqueles que interpretavam as leis de Deus. Os fariseus e os saduceus não eram qualquer pessoas, eram religiosos. Eles tinham conhecimento da palavra de Deus, que até então era a Torá. Mas mesmo conhecendo a palavra de Deus, eles eram incapazes de viver aquilo que eles ensinavam e ainda faziam pior. Não viviam, mas queriam que os outros vivessem e de uma forma opressora. Porque a religião oprime, irmãos. É por isso que eu nunca vou cansar de dizer aqui: Jesus não é uma religião. Jesus é o que, família Betel? É simples assim. Jesus é um estilo de vida. Então Jesus sempre combateu, porque a religiosidade deles os levava a viverem uma vida hipócrita e sem arrependimento. E é isso que a religiosidade faz: bloqueia os pecadores religiosos contra o arrependimento. E aí, amados, nem a manifestação de sinais e prodígios feitas por Jesus desbloqueou as mentes religiosas de seu tempo. Ou seja, os fariseus e os saduceus, eles resistiam crer que Jesus era o Filho de Deus, que Jesus
era o Messias que estava prometido nas Escrituras, como por exemplo, de Isaías, que os fariseus e os saduceus sabiam. E geralmente uma pessoa incrédula, ela quando vê um sinal miraculoso, um prodígio, ela tende a se render. Por quê? Porque quando Jesus manifestava os sinais e prodígios, muitos passaram a crer que de fato ele não era uma pessoa comum, ele era o Filho de Deus. Mas os fariseus, os saduceus, porque estavam tomados por uma religiosidade, mesmo vendo os sinais, mesmo vendo os prodígios, eles não se rendiam ao Filho de Deus. Em nossos dias, amados, não é diferente. Ainda que nós, os discípulos de Jesus, operem sinais e prodígios, nós não conseguiremos desbloquear uma mente religiosa. Isso é muito sério. Você entende assim também? Que isso é muito sério? Esse avivamento, irmãos, que está em curso, ele está quebrando com a religiosidade de muita gente. Porque somente o poder do Espírito Santo pode bloquear, aliás, pode desbloquear uma mente religiosa. Aleluia, aleluia. Uma mente religiosa promove um senso de justiça baseado na vida aparente, que por sua vez o cega para a sua real condição espiritual. A religiosidade leva o crente a viver uma falsa obediência, falsa santidade, falsa adoração e falsa piedade. Isso é farisaísmo cristão. Isso não tem nada a ver com o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. Quem assim se comporta é como odres velhos. Simples assim. E se você se mantiver como odre velho, pode vir 10 Pentecostes antes de Jesus voltar, 1000 Pentecostes antes de Jesus voltar, mas ele não vai derramar vinho novo sobre você, porque ele disse: e ninguém põe vinho novo em odres velhos. Ele está dizendo para mim e para você: eu só tenho um vinho novo para odres novos. Jesus deixou claro que não se põe vinho novo em odres velhos, porque estes não suportam o vinho novo. Do contrário, os odres velhos se rompem e desperdiçam o vinho novo, e os odres se estragam. Deus jamais derramará vinho novo em odres velhos. Essa foi a resposta de Jesus para os fariseus. E ninguém põe vinho novo em odres velhos. E aí a gente precisa refletir um pouquinho sobre isso. Nós somos uma igreja que estamos vivendo um avivamento há 5 anos. E estamos buscando viver uma cultura de avivamento. O poder de Deus tem sido derramado sobre esse lugar. Nós vimos um início de culto hoje, onde os portais da glória de Deus se abriram. E talvez, se o Michel desse mais lugar, e algumas vezes eu fiquei olhando para ele para falar, tipo, vai, não para não. Mas ele estava em Nárnia, aliás, ele estava no céu. Ele estava lá no céu, aí tinha hora que ele não via, então. Mas com tudo isso, tem um monte de crentes religiosos no Ministério Batista Betel. A gente acabou de ouvir um testemunho da Denise, 10 anos de Betel. Ela falou que há 2 anos
ela nasceu de novo. E eu estou falando que há 5 anos estamos vivendo um avivamento. Os 3 primeiros anos de avivamento, Denise era uma religiosa. O vinho novo estava sendo derramado, mas ela não recebia, porque não se põe vinho novo em odres velhos. Você quer ver como eu vou te provar que tem religiosos na nossa igreja? Olha lá atrás, bancos vazios. Olha aqui o altar, eles estão aqui em cima porque querem estar ali. Sabe por que a igreja está vazia? Porque de manhã foi ceia. E o povo veio para a ceia. Como vieram para a ceia, não precisa vir à noite. Só vieram de manhã porque era ceia. Não adianta você que está em casa. Jeová te pegou. Não, mas eu estou na live. Pergunta a Ana Paula se foi bom ficar no hospital lá 2 meses sem estar no culto aqui. Sabe o que ela mais falava para mim, para a pastora? Eu não vejo a hora de estar lá na igreja adorando ao Senhor. Você está entendendo, Ana Paula? Deus está te tornando um odre novo. Porque o que mais você falava lá para a gente? A sua fala era de odre velho, lembra? Aqui eu estou aprendendo a dar valor aos cultos da igreja. Porque eu estou dentro desse hospital assistindo o culto, mas eu queria estar lá. Mas muitas vezes eu estava em casa ou fazendo uma outra coisa ao invés de estar lá. Oh, meu Deus. Você está entendendo que a gente comete um erro quando a gente fica só na êxtase? Vinho novo, eu quero vinho novo, eu quero vinho novo, eu quero vinho novo. E você, que tipo de odre você é, filho? Hein, filha? Porque se você quer vinho novo, você vai precisar de ser odre novo. Senão não tem vinho novo. Porque Ele te ama. Porque vinho novo, Vitor e Jennifer, em odre velho, bagunça tudo. Quantas vezes eu ministrei nesse altar dizendo: irmãos, a glória de Deus é algo maravilhoso, a glória de Deus é algo tremendo. Quando a glória vem, há curas, há milagres, há transformações, há conversões, há reconciliações, há renovo, há batismo do Espírito Santo, há liberação de dons, porque quando a glória de Deus vem, tudo muda. Mas também a glória de Deus mata. É só brincar com a glória de Deus que você vai ver como ela mata. E como Ele não quer te matar, Ele olhando para você, odre velho, religioso, religiosa, Ele não manda vinho novo para você. Porque Ele sabe que vai te matar. E outra, Ele vai liberar vinho novo para você. Sabe para quê? Para quê? Isso mesmo que você pensou. Ele vai liberar vinho novo para você para quê? Para quê, irmãos? Você não entendeu, não? Vou tornar mais fácil para você. Se tornar vinho novo em odre velho, ele não suporta. Com isso, se desperdiça o vinho que recebeu e estraga-se o odre. Então eu vou repetir para você. Ele não derrama vinho novo e odre velho, porque se ele derramar, vai ser para quê? Tem uma palavrinha que alguém falou aí. Para nada. Vai ser para nada. E aí, amado, se tem uma coisa que Deus é especialista, é em ser um Deus de propósito. Deus não faz nada sem propósito.
Se ele não vê em você um odre novo, ele não vai liberar vinho novo, porque ele sabe que você não vai honrar a unção que ele está liberando sobre você. Mas a vontade dele, evangelista Michel, é liberar vinho novo nesses dias. Para salvar um monte de crente da Betel aqui, que deve estar em pânico assistindo a live, isso não cabe para quem mora longe, aleluia. Aí o pessoal de Campo Grande está lá assim, oh Jesus, obrigado. Eu não sou religioso. Aliás, eles quando vêm, né? E às vezes eles vêm de manhã e vêm à noite. Bonito, bonito, irmãos, para a cara de quem mora perto. Família lá de Campo Grande, toda célula vem para cá. Tem que ter paciência, né? É lá em paciência. É depois de Campo Grande. Vem para cá. Sabe o que o Wellington falou para mim hoje? Ele é Uber, né? Não, apóstolo, agora eu estou fazendo o seguinte. Eu estou me planejando o dia de célula e o dia de culto. Eu não trabalho. Trabalho nos outros dias, compenso os dias que eu não vou trabalhar. Por quê? Porque eu vou para o culto. Eu falei assim, mas tinha que deixar de trabalhar, é porque é uma viagem, irmão. Eu tenho que vir à tarde por causa do trânsito da Brasil. Quem mora longe, tem uma ovelha amada, né? Isabel, Cristina, deve estar lá também dando glória, que se ela estiver assistindo, fez uma mudança hoje. Deu mole, era para ser em outro dia. Mas, Deus te abençoe. Aquele que está trabalhando, eu não estou falando destes, irmãos, eu estou falando daqueles que fazem parte desta igreja, que vieram para a ceia de manhã, porque era ceia, e podia estar aqui agora adorando, servindo, valorizando o que estamos vivendo, mas decidiram ficar em casa, talvez até na live, ou talvez nem na live, porque ainda tem isso que às vezes fica em casa, está assistindo, quem quer dinheiro? Existe isso ainda? O joguinho dos pontos, né? É fantástico, que é pior ainda, né? Já acharam, irmão? Odre velho. Eu não vou te poupar. Se você é crente dessa igreja e você poderia estar aqui, não está, odre velho. Vou dizer, aproxima a câmera. 1, 2, 3, foi? Cadê? Aqui. Corta para mim aqui. Corta para mim aqui. Se você, ovelha do Ministério Batista Betel, veio para a ceia de manhã e poderia estar aqui agora e não está, odre velho. Podia ficar sem essa. Isso é religiosidade. Escute bem o que eu vou dizer para você. Aí alguém, porque o Espírito Santo ele é brabo. Aí o Espírito Santo ministrou meu coração assim à tarde. Mas pode ter alguém dizendo assim, então, mas ir para a igreja todo dia é religiosidade. De manhã, à noite, célula, não é religiosidade? Depende. Se você vem em todos os cultos, vai em todas as células, você vai. Você vai lá, você está indo. Você está indo. Você está indo. Entendeu? Você está indo. Religiosidade. Mas se você vai para a célula, vem para o culto de manhã, vem para o culto da noite, porque você fala assim, eu amo estar na presença do Altíssimo. Eu amo estar com meus irmãos congregando. Eu não posso perder as atmosferas da glória de Deus que rompem nos cultos. Então é por isso que eu quero estar na igreja de manhã, à tarde, à noite, né? Domingo que vem você vai poder estar pelo menos 12 horas aqui dentro adorando, só vai parar para almoçar e, né, revezar, porque domingo que vem serão 12 horas de adoração e intercessão aqui no Pentecostes. Vir por vir, cumprir protocolo é religiosidade. Mas quando você entende o propósito de estar aqui,
que é para continuar levantando um altar de adoração, aquele que vive e reina para todo sempre, aí não é religiosidade, é o prazer, como o salmista disse, mais vale um dia nos teus átrios do que em outras partes 1000. É dizer o que ele disse: me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É isso. O que te motiva a estar aqui? É um protocolo religioso? É bater cartão de membro? Ei, nem eu e muito menos Deus está nem aí para isso, meu irmão. Deus está à procura de verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e verdade. Deus está à procura de odres novos, porque Ele sempre tem vinho novo para liberar para aqueles que creem, aleluia. Somente o Espírito Santo pode promover uma metanoia na mente de um religioso. Portanto, se tem aqui presente ou na live crentes religiosos, deixa o Espírito Santo te converter nessa noite. E deixa Ele renovar a sua mente e seja liberto de uma mente religiosa. E receba vinho novo que Ele tem para você e seja cheio da glória de Deus. Vamos mudar a postura, irmãos. Sabe o que eu tenho olhado para a igreja e visto muitas vezes? Ativismo religioso. Ativismo religioso é religiosidade. As coisas vão se tornando comum. Enquanto você está tornando comum a presença da glória de Deus nesse lugar, como disse a Elaine aqui pela manhã no testemunho, tem gente de outras nações sonhando de vir aqui, está nesse fogaréu, nesse mover da glória de Deus que está acontecendo aqui. Enquanto você está desprezando o que Deus está fazendo, tem pastores, escute isso, pastores, sonhando em viver a atmosfera que estamos vivendo aqui. Quando que você vai dar valor? O que vai ser o Pentecostes para você? Mais uma conferência? É conferência da igreja? É uma conferência da igreja. Ah, irmão, em nome de Jesus, odre velho, mas dá tempo de você se tornar um odre novo hoje em nome de Jesus. Em segundo lugar, vamos refletir então sobre os odres novos. Jesus em Lucas 5, 34, 35, dá uma resposta impactante aos fariseus que nos revela as características de odres novos. Versículos 34 e 35 diz, e ele lhes disse, podeis vós fazer jejuar os convidados das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias virão, porém, em que o esposo lhes será tirado, e então naqueles dias jejuarão. Nesse texto Jesus ministra algo muito importante que devemos aprender. Ele compara a comunhão que ele tinha com seus discípulos à alegria festiva de um casamento. Aleluia, aleluia. Afirmando que é inadmissível jejuar em tal ocasião. Essa comparação revela a essência do que Jesus queria transmitir. Escute bem. Se você entender isso aqui, você vai contar minutos, segundos e horas para estar aqui, quinta-feira, no Pentecostes. Presta atenção no que eu vou dizer para você. Os fariseus repararam que os discípulos de João Batista jejuavam, os discípulos deles jejuavam, mas os discípulos de Jesus não estavam jejuando. Aí Jesus fala, pode os convidados jejuar enquanto o noivo está com as bodas? É tipo assim, irmãos, imaginem que você fizesse uma festa, tem lá comida à vontade, refrigerante à vontade, você convida as pessoas e ninguém come nada. Faz sentido? Não. O que faz sentido? Você curtir a festa, você desfrutar daquela comunhão, daquela honraria, né? Porque ainda que
os noivos ou o aniversariante esteja bancando aquele banquete. Mas você também está lá pela honra. Eu sei que muitos pela comida também. Mas, sem brincadeira, você também está ali pela honra. Você está ali tirando um tempo de honra para desfrutar da presença daquele casal que está selando o enlace matrimonial, ou de alguém que está comemorando um aniversário emblemático, como 15 anos, por exemplo, de uma menina. Então Jesus estava falando assim, olha, não é hora de jejuar, porque o noivo está aqui. Eles não estão jejuando porque não é tempo nesse momento de jejuar, porque eu estou aqui. Em outras palavras, a minha presença é mais importante do que o jejum. Ah, meu Deus do céu. Ao mencionar a alegria festiva de um casamento, Jesus destacou a importância de desfrutar da comunhão e da presença divina. Ele queria que os fariseus entendessem que o jejum, embora tivesse sua relevância em determinados momentos, não deveria ser visto como uma obrigação mecânica, mas como um reflexo da busca sincera e apaixonada por Deus. Ou seja, não adiantava jejuar se não tinha um coração apaixonado por Jesus. Porque é mais importante a presença do que o jejum. E é por isso que eu ensino aqui para vocês. Para mim, quando a gente tira aqui os propósitos de jejum, se você só ficar sem comer e não tirar tempo para comunhão, para devoção, para uma devocional, o seu jejum não valeu, porque Jesus está combatendo isso aqui aos fariseus. Eles jejuavam, mas não tinham comunhão com Deus. Porque o mais importante não é o rito, mas é o dono da presença, aquele que você está pensando que está fazendo alguma coisa para mexer no coração, mas quando na verdade é só um ritual e o seu coração está longe. Quem está entendendo o que Deus está falando? Ele queria que os fariseus entendessem que o jejum, embora tivesse sua relevância em determinados momentos, não deveria ser visto como uma obrigação mecânica, mas como um reflexo da busca sincera e apaixonada por Deus e voltado para uma busca genuína por Ele. O Senhor está nos ensinando que se quisermos vinho novo, o odre tem que ser novo. Isso aponta para uma mentalidade renovada em Cristo e não religiosa. A nossa comunhão com Jesus não pode estar pautada em nossos ritos religiosos, em vir apenas ao templo ou ir à célula, por exemplo, mas essa comunhão deve ser fundamentada em um coração verdadeiro e arrependido. Você quer atrair a presença de Deus? Seja no seu secreto, seja aqui nos cultos, na célula, chega com o coração rendido e arrependido, declarando a sua dependência do Senhor, dizendo: Senhor, eu não vim aqui a não ser para te adorar, para te engrandecer. Irmãos, aprenda isso quando você chegar aqui ou na célula, ora e fala: Senhor, o que mais importa para mim é me conectar com a Tua glória, com a Tua presença. Eu vim ter um encontro com a Sua glória. Há muito tempo, acho que eu não falo isso aqui, tem muita gente nova. Deixa eu te ensinar algo aqui que eu venho ensinando a essa igreja há muito tempo. Se você tinha um hábito de dizer assim: eu vou ao culto, muda a sua fala, não fala mais eu vou ao culto. Você diga assim: eu vou prestar um culto. Não diga mais eu vou assistir um culto. Não, não, não. Você não vem assistir culto. Você vem prestar um culto. E diga também: eu estou indo ter um encontro com a glória de Deus.
Isso faz toda a diferença. Isso é um gatilho psicológico poderoso para te conectar com a eternidade, para te conectar com o céu aberto. Ah, amado, se você entrar aqui nesse lugar com este entendimento, sabe, de que você está sedento, faminto pela glória e pela presença, você não vai nem prestar atenção, talvez, se a letra do louvor é uma letra que você, se tivesse na carne, diria: não gostei. Porque você não está preocupado com o que está cantando, você está preocupado com a tua conexão com o eterno. E aí, amados, quando a gente tem este entendimento, não tem como os portais da glória de Deus se abrirem no ambiente e Ele operar maravilhas, aleluia. A nossa comunhão com Jesus não pode estar pautada em nossos ritos religiosos, deve vir apenas ao templo ou ir à célula, por exemplo, mas essa comunhão deve ser fundamentada em um coração verdadeiro, arrependido, que rompe com uma vida de pecado, buscando a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Separando tempo para estarmos com o noivo no lugar secreto da oração, se relacionando e desfrutando de sua comunhão e da sua presença gloriosa em nossas vidas. Logo, Ele derramará vinho novo, porque saberá que estamos agindo como odres novos, e não desperdiçaremos nenhuma gota da sua glória, que Ele vai derramar sobre nós. Eu não sei você, mas eu quero vinho novo. E se Ele encontrar em mim uma postura, um comportamento de odre velho, que Ele me revele. E se for preciso, que Ele me repreenda. Porque eu não quero desperdiçar nenhuma gota do vinho novo que Ele tem para mim neste Pentecostes. Aleluia. Aleluia. Oh, amados, volta para sua casa hoje, decidido de ser odre novo. Volte para sua casa. Se você não se preparou como deveria até hoje, começa uma preparação amanhã. A questão está na qualidade. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo. E o Espírito Santo nos ama tanto, que Ele está nos trazendo esta palavra nessa noite, Cláudios, para nós, Mateus, não desperdiçarmos nada. Você tem noção do que eu estou dizendo para você? Do cuidado do Pai comigo e com você? Se tem uma coisa que eu amo no salmista, é o versículo 10 do Salmo 103. Ele diz assim, que o Senhor não nos trata segundo as nossas iniquidades e pecados. Eu vou melhorar para você. Mesmo que você não tenha dado valor até hoje, Ele está te dando uma palavra de despertamento para você se ligar. Porque Ele não nos trata segundo os nossos pecados e iniquidades. E o que Ele quer derramar a partir de quinta-feira, não é para meia dúzia, é para todos. Ele quer derramar vinho novo sobre você. O louvor aqui em cima. Muitos querem o vinho novo do Espírito Santo, mas querem continuar agindo como crente religioso, representado pelo odre velho, que só vem ao templo e louvam somente de lábios. Se envolve no serviço, no voluntariado da casa de Deus, para apenas cumprir um protocolo religioso, vivendo o evangelho medíocre e acabam não avançando no reino. Jesus deixa claro que aqueles que agem assim se assemelham aos fariseus. Estão apegados aos ritos e ao serviço religioso e não ao relacionamento com Ele.
Por isso Jesus disse que não se põe vinho novo em odres velhos. Para ser odre novo, tem que estar disposto a permitir o Espírito Santo te tornar transformar você de um odre velho para um odre novo. Nós vamos adorar o Senhor agora. Esse é o momento de você se derramar na presença do Senhor. O Senhor te ensinou que antes de você focar no vinho, você tem que focar no odre. E se você quer vinho novo, você vai ter que ser um odre novo, como esse que está aqui. Deixa eu ver o que eu faço aqui. Pode tirar aqui. A paz, Igreja do Avivamento. Você acabou de assistir uma poderosa palavra que veio do coração de Deus para a sua vida. E se você foi edificado, eu te peço, deixe o seu like, comente e compartilhe. E se você não é inscrito no nosso canal, inscreva-se e ajude-nos a espalhar o fogo do avivamento para o Brasil e as nações. Deus te abençoe.